Olá, meus queridos, tudo bem? Dando seguimento à nossa série Como Montar a Minha Holding, hoje eu vou falar para vocês do último passo, nosso passo 5, que é o acordo de sócios. Ele é necessário? Pode ser que não, mas a gente indica fazer o acordo de sócios porque você consegue gerenciar diversas coisas nesse instrumento. Mas primeiro eu vou falar para vocês o que é o acordo de sócios. Bom, nem tudo que a gente coloca numa holding familiar, a gente tem interesse de colocar dentro do contrato social. Aliás, não existe necessidade de se fazer dessa forma. O acordo de sócios nada mais é do que um contrato feito entre todos os sócios ou entre alguns deles, tá? Não é necessário que todos participem, mas numa holding familiar, a gente está falando de uma questão talvez menor, uma empresa menor. Então, a gente acaba colocando todos os membros da família, inclusive os usufrutuários, vão participar desse acordo. Os sócios atuais, que são os filhos, né, que receberam essas cotas, e os usufrutuários, que são os pais que fizeram a doação das cotas, os reais donos do patrimônio, tá? Então, ele é um acordo, é um contrato que vai ser realizado de forma pública ou privada. O que é isso? De forma pública, quando você coloca o contrato depositado lá na junta comercial do seu estado. Para que a gente faz isso de forma pública? Não é muito comum nesse tipo de empresa, mas para que a gente faz? Quando você tem a necessidade de dar publicidade de determinado ato que está sendo discutido naquele acordo de sócios, para que esse ato possa gerar efeitos contra terceiros. Então, aí sim, você precisa colocar na junta comercial para dar publicidade a toda e qualquer pessoa que se interesse de saber isso e exigir ou cumprir algum efeito que esteja relacionado com terceiros não presentes na empresa. Mas na grande maioria das vezes, esse contrato, esse acordo de sócios, ele é feito de forma privada. Ou seja, ele é realizado entre os sócios, todos ou alguns, e ele fica na própria empresa, na própria sede da empresa, tá? Se por acaso esse acordo de sócios for feito apenas entre alguns sócios, talvez não seja interessante deixar esse acordo depositado na sede da empresa. Se você não quiser que os demais que não participam do acordo fiquem sabendo do conteúdo. Eu acho que no nosso universo isso talvez não aconteça, mas pode acontecer e é possível fazer. Nessa situação, você não precisa depositar ele na sede da empresa, não precisa guardar ele na sede da empresa. Você pode guardar, manter apenas como sócios que são que participam desse contrato, tá? Mas enfim, para que a gente faz um acordo de sócios? Ele tem um objetivo muito amplo, ele serve para várias coisas. Por exemplo, ele serve para definir as questões da cláusula de call option, que é a compra de parte ou da totalidade das cotas que foram doadas. Ele serve para definir a golden share, por exemplo, se você for instituir uma golden share, que também é uma cláusula que dá determinados poderes especiais a quem a detém. Mas, basicamente, ele vai servir para quê? Para regular a administração dessa empresa depois que o atual administrador, né, os pais falecerem. Ele vai regular a questão de herdeiros e sucessores dos atuais donos das cotas. Ele vai poder regular divisão de patrimônio, como que fica o patrimônio especificamente, porque a gente está montando um sistema que vai substituir o inventário. Então, vamos supor que a gente tenha uma família com pai, mãe e 2 filhos e haja 3 imóveis nessa família, por exemplo, tá? O imóvel onde os pais moram, o imóvel onde um dos filhos mora e o outro imóvel onde o outro filho mora, tá? Supondo que esses imóveis onde os filhos morem, eles já tenham sido dados, entre aspas, né, pelos pais. Ó, pode ficar com esse imóvel aí, esse imóvel aí fica para você e tudo mais. Bom, a partir do momento que você coloca isso dentro de uma holding, dentro de uma empresa, esse imóvel virou cotas, virou propriedade da empresa. Como é que você define a administração desse imóvel depois que os pais falecerem?
Seria meio estranho você retirar esse imóvel já da propriedade daquele filho que já estava como dono, né? E falar, não, agora você não pode mais fazer isso. Então você coloca isso no acordo de sócios. Você define, por exemplo, o filho 1 vai ficar com o imóvel A, o filho 2 vai ficar com o imóvel B. O filho 1 pode fazer o que ele quiser, o que ele bem entender com aquele imóvel. Inclusive pode vender o imóvel sem ter a necessidade da autorização do filho 2. Se o filho 1 quiser alugar aquele imóvel, o rendimento vai ficar para ele. Enfim, a gente pode definir uma série de elementos justamente para que possa ficar organizada, porque o objetivo da holding é evitar o inventário, ter eficiência tributária e evitar conflitos familiares, porque isso a gente tem demais quando a gente faz um inventário, né? Acho que todo mundo aí, se já não passou por um inventário, conhece alguém que já fez um inventário, conhece pessoas que talvez não do seu ciclo, mas a gente vê aí vários famosos, né? Por exemplo, a gente tem aquele humorista famoso que, né, trabalhava ali na escolinha, né? Que tem os filhos, trabalhavam ali também. E a gente sabe que os dois irmãos, por causa da briga, de disputa pela herança do pai, eles hoje nem se falam, né? Não podem se ver, não podem olhar um na cara do outro. Então, para evitar esse tipo de situações, é que a gente faz a holding e a gente define previamente determinados casos nesse acordo de sócios. Isso não é interessante você colocar no contrato social da empresa, que vai para a JuSesp, que vai ter acesso a todo mundo. Ninguém precisa ficar sabendo que o imóvel 1 vai ser administrado pelo filho A e que o imóvel 2 vai ser administrado pelo filho B. Ninguém precisa saber desses poréns, a não ser na hora que se for fazer uma venda ou uma alocação daquilo, você apresenta o contrato, o acordo de sócios, tá? Uma outra situação muito interessante é regular e manter viva a atividade empresária. Por quê? Tem muitas famílias que possuem empresas, né? Famílias que são empresárias, que possuem empresas familiares de atividade econômica, de seu sustento e tudo mais. E a gente sabe que nem todo mundo daquela família pode ser que trabalhe na empresa. Vamos dar um exemplo aqui. Supondo que a gente tenha um mercado, né? O pai e a mãe trabalham no mercado, tem 2 filhos, um filho trabalha ali junto com ele na administração desse mercado e o outro filho é médico, tá? Os 2 filhos, cada um na sua, se dão super bem. O médico não tem nada a ver com aquele mercado, não entende nada de administração, não entende nada de mercado. Ele entende de medicina, ele entende da área dele, é super bem sucedido e tá ali na área dele. Quando esses pais falecerem, como é que vai ficar essa empresa, tá? De repente, o médico pode falar, poxa, agora eu tenho que assumir aqui alguma área, ou eu tenho que entrar nisso, e não é a área dele, não é aquilo que ele quer fazer. Ou então, ele não quer, talvez, deixar que aquele irmão fique sozinho na administração e coloque um filho dele lá na administração que também não entende nada e acaba afundando a empresa, dando briga e isso daí vai por água abaixo. Então é para tentar manter viva a empresa, para tentar manter os negócios, dar perpetuação ao negócio que a gente também realiza esse acordo de sócios, prevendo como que vai ficar uma empresa familiar no caso de falecimento daquelas pessoas que trabalham na empresa. Então aí a gente já definiria, por exemplo, que a administração da empresa vai ficar com o filho que já trabalha, os rendimentos vão ser distribuídos, enfim, dá para você fazer uma infinidade de definições nesse acordo de sócios, tá? Então é muito importante se fazer, não pode deixar passar essa parte, né? Mas a gente acaba finalizando a holding com essa etapa, tá? Bom, espero que vocês estejam gostando, que vocês tenham gostado da série. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre o conteúdo que eu coloquei, vocês podem deixar nos comentários, vocês podem mandar mensagens que eu vou responder à medida do possível. E estarei aqui no meu canal do YouTube, no meu perfil do Instagram, sempre com notícias e novidades e informações a respeito de planejamento sucessório e de holding familiar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.